Toda vez que começam a cair enxurradas de informação em cima de mim, dizendo que algo terrível aconteceu, eu imediatamente tenho essa sensação. Especialmente quando há muitas delas vindo de todos os lados e, digamos assim, de fontes que aparentemente não se cruzam, eu começo a sentir lá no fundo que estão me enganando. Ou pelo menos estão tentando me enganar. Aqui está o memorando. Vamos falar sobre esse tal memorando entre os Estados Unidos e o Irã, que nos últimos 2 dias, na minha opinião, se tornou o documento mais discutido e ao mesmo tempo mais desconhecido. Ou seja, ninguém sabe o que está lá, pelo menos não sabia, certo? Mas todo mundo discutia e todo mundo condenava. Agora ele foi divulgado, ainda não foi oficialmente publicado, mas já foi lido pelo representante da Casa Branca, por um jornalista. Por isso podemos dizer que sabemos, tipo 95%, sabemos o que está lá, vai que aconteça alguma mudança até o dia 19. Mas mesmo assim vamos dar uma olhada nesse documento que é surpreendente justamente porque não tem nada de surpreendente nele. Tudo bem, memorando dos Estados Unidos e Irã, o que não está lá é mais importante do que o que está. O mundo inteiro está discutindo o acordo entre os Estados Unidos e o Irã, mas quase ninguém percebeu o principal: o documento que estão prestes a assinar na Suíça. O documento não obriga Israel absolutamente a nada. Por que metade de Israel está gritando tanto por causa disso, eu não entendo. Mas isso é como o Memorando de Budapeste, que ninguém leu, mas todo mundo discutiu durante 20 anos. E era mais fácil, era só ir até o computador, digitar Memorando de Budapeste, e ele aparece em qualquer idioma. Não, ninguém lê, mas todo mundo discute e condena. E ainda dizem, vocês são obrigados a nos proteger pelo Memorando de Budapeste. Mas você leu? Não, mas eu sei. Tudo bem, certo? Então, o documento que vão assinar na Suíça não obriga Israel a absolutamente nada. Vamos tentar analisar o documento linha por linha e veremos quem realmente ganhou liberdade de ação nessa história e quem ficou com as obrigações. Uma ressalva importante: prometi não confundir fatos com versões. O que estamos analisando não é um documento já assinado e nem publicado pela Casa Branca. O texto oficial ainda não existe. Existe uma transcrição que, na noite de 17 de junho, foi lida para os jornalistas por um representante da administração Trump. Existe uma versão anterior que vazou antes para a mídia de língua árabe. Então, a CNN escreveu recentemente que as formulações nessas duas versões são diferentes. Como interpretar isso, eu não sei. Mas vamos tomar como base aquilo que recebemos da Casa Branca junto com o jornalista. Tudo bem? Resumindo. Bem, eu tenho uma hipótese, apenas uma hipótese, não um fato. Antes desse texto lido, já circulavam na internet versões alternativas do documento, favoráveis àqueles que queriam apresentar o acordo como uma capitulação de Washington diante de Teherã. Tenho certeza de que em árabe significa a rendição de Teherã a Washington. Ou seja, ambos os lados tentam. Talvez a administração tenha divulgado sua própria versão justamente para neutralizar essas interpretações tóxicas com a sua, digamos, mais precisa. O que é importante? O texto divulgado hoje é o mais confiável de todos que existem, bem, no espaço público, certo? Embora ainda não seja um documento assinado. A assinatura será em 19 de julho, na Suíça. Então, dito tudo isso, agora podemos começar, como se diz, a entender esse assunto, certo? O acordo para o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irã pode, na prática, se transformar na continuação dessa mesma guerra para uma terceira parte. Porque Israel não assina esse documento, ou seja, formalmente não tem nenhuma obrigação. Israel não é parte do memorando, senhoras e senhores. Os Estados Unidos e o Irã fazem acordos entre si e por si mesmos. Isso significa que não há nada nesse texto que proíba Israel de continuar as operações contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra qualquer estrutura financiada pelo Irã. E o que é especialmente importante, procurei atentamente e não encontrei uma única linha que proibisse os Estados Unidos de ajudar Israel com armas, inteligência, apoio diplomático. Esse documento nem sequer trata disso. Por que falei tanto sobre Israel? Porque de lá veio tanta lamentação, gritos, ódio. Eu não sei, tem de tudo lá.
Ou seja, eu simplesmente decidi que todos os ucranianos que falavam mal do Trump se mudaram para Israel, se estabeleceram lá e agora falam mal de lá. Da mesma forma, a lógica funciona no sentido inverso também. Só para deixar claro, aqueles que chamamos de aliados ou proxies do Irã. Lá estão o Hezbollah, o SID e as formações xiitas no Iraque. E o memorando também não assinam. Eles não estão lá. Eles não são mencionados lá. O Irã pode prometer qualquer coisa por qualquer um, mas legalmente não é possível vincular aqueles que não assinaram. Fica um arranjo elegante, o documento só vincula aqueles que o assinaram, e há 3 ou 4 vezes mais partes em conflito na região do que signatários. Próximo. Um ponto curioso: soberania e integridade territorial do Líbano. À primeira vista parece algo neutro, chato, diplomático. Lá garantimos, não garantimos. Concordamos que o Líbano deve ter soberania e integridade territorial. Ok, muito bem. Mas se você pensar bem, é exatamente isso que Israel quer. O Líbano, como Estado, sem um exército estrangeiro em seu território, sem o Hezbollah, como forças militares paralelas, sem armas iranianas no sul do país. Mas o Irã e o Hezbollah, ao assinarem a mesma formulação, ou seja, assinam, e o Irã interpreta, o Hezbollah também, sim, claramente dão a ela um significado diferente. O Hezbollah como parte da sociedade libanesa, e o Estado não como uma força de ocupação que precisa ser retirada de lá. Acontece que os lados do conflito concordam com o mesmo status, mas em palavras eles o entendem de forma completamente oposta. Será muito interessante ver como Teherã explicará isso ao seu público nos próximos dias. Explicar isso sem que uma das partes perca a face será difícil. Acho que fizeram isso de propósito, escrevendo assim para permitir explicações diferentes. O prazo do acordo final é de 60 dias, com possibilidade de prorrogação mediante consentimento mútuo das partes. O quê? Na prática, isso sempre significou, não é? Mas não há nenhum prazo. Só jogaram esse número 60 dias porque, só para acalmar o povo, né? Só existe o desejo de ambas as partes de ganhar tempo. Agora, quem precisa de tempo é o Trump, talvez também os iranianos, até as eleições de meio do mandato para o Congresso em novembro de 2026 faltam poucos meses. E um conflito aberto e prolongado no Oriente Médio não é nenhum presente eleitoral para o partido no poder. Talvez o Irã ache que nesses 60, 80, 90, 120 dias eles consigam afinal terminar de montar a bomba atómica. E aí, depois disso, eles, como se diz, estarão por cima, então para eles o tempo também é importante. Talvez, né? Mas digamos assim, vamos tentar acompanhar isso e farejar, como se diz, de todos os lados para que isso não aconteça. Agora preste atenção na formulação sobre a retirada das tropas. Não imediatamente. Os americanos retiram as tropas? Sim, teoricamente sim, mas na prática só 30 dias após a assinatura do acordo final. E você vê esse acordo final? Eu ainda não vejo. Depois de 60 dias, eles vão estender por mais 60 dias depois, mais 60 dias, e só então, talvez, assinem o acordo final. Durante todo esse tempo, as tropas americanas, a frota e tudo mais, na quantidade que acharmos necessária, vão continuar lá. Ou seja, tudo isso pode ser adiado indefinidamente por acordo mútuo. E o que é acordo mútuo? Eu quero cancelar, mas nós não queremos cancelar. Pronto. Nada fica claro com esse tal de acordo mútuo, não é? Ou seja, de fato, os Estados Unidos e seus aliados mantêm presença na região por tempo indeterminado. Enquanto as negociações ainda estiverem em andamento. Enquanto as negociações estiverem em andamento. Isso não é violação do documento, ele foi escrito exatamente assim. Sigo suspeitando que ambos os lados se esforçaram para redigi-lo de modo a confundir os seus. Se você acha importante analisar esses documentos linha por linha, e não apenas pelos títulos nas manchetes, inscreva-se no canal do Rosnakarta Svobode. Para quem quiser se aprofundar, há níveis pagos desde $4 por mês, com análises de documentos exclusivas. Agora, o ponto que eu considero o mais interessante, o mais importante, por assim dizer, já passamos por ele, mas é o ponto mais interessante. Isso é então um fundo de 300 bilhões de dólares. Para quê? Para a reconstrução e desenvolvimento do Irã? Certo.
Vamos ler a formulação com atenção. Em nenhum lugar está escrito que os Estados Unidos ou os países do Golfo Pérsico são obrigados a transferir esse dinheiro para a Ucrânia, para alguém, em algum lugar. Isso não é reparação, não é indenização de guerra, não é um presente para o lado perdedor. Então, o que é isso? Pela letra do texto, isso é um mecanismo de investimento. Eles investem lá em condições que ainda precisam ser acordadas. E somente se essas condições forem vantajosas para o investidor. Nem sequer está dito que esse dinheiro é dos governos. A formulação permite um fundo misto, onde entram tanto capital estatal quanto privado de todo o mundo. É basicamente o que propusemos fazer na Ucrânia. Isso muda a própria natureza das relações com o Irã. A natureza das relações com o Irã. Agora estou tentando explicar. Antes, dentro do país, só decidiam, digamos, a gente fala os iranianos, mas na verdade era a liderança. O que acontecia com a economia era um assunto interno deles. Basicamente, por assim dizer, eles têm uma economia subterrânea, oculta por alguma razão, que praticamente dirige o corpo militar. E todo um império, por assim dizer, dentro do império também é o corpo militar que dirige. Ou seja, eles construíram vários desses níveis para, por um lado, manter o poder em suas mãos e, por outro lado, poderem roubar tranquilamente. Agora o capital, o grande capital, 300 bilhões, passa a ter voz em como a economia iraniana é organizada, para o comércio, para a produção conjunta, para que o mundo interaja com o Irã. Isso é uma grande vantagem. E se os israelenses quiserem investir lá, alguém vai dizer não. Que relação eles têm com isso? Está dito em algum lugar que sim, eles têm algo a ver com isso? Para aqueles dentro do regime iraniano, que queriam total autonomia em relação ao mundo exterior, esse fato é uma desvantagem. Isso depende de que lado você olha para isso. Mas como um mecanismo para abrir uma economia fechada, esse é um dos pontos mais construtivos desse memorando. Esse é um dos métodos mais eficazes de reformar e reestruturar a economia. Você entende que isso é um martelo enorme que está completamente nas mãos dos investidores. Em nenhum lugar está escrito que isso será transferido para o Irã, nem por um segundo. Se o Irã começar a se comportar mal, o Irã tem muitos petroleiros. Assim que apreendem alguma coisa, logo prendem seus petroleiros lá. O Irã confirma que nunca vai produzir armas nucleares. Maravilhoso. A questão é como isso será verificado. O texto não responde a isso de forma alguma, de jeito nenhum. Aparentemente, o mecanismo de controle é algo que deve ser acordado durante esses 60 mais 60 dias. E o que acontece se o Irã quebrar as promessas? Também não está escrito nada. Esse é o maior buraco em todo o memorando, e é exatamente aqui que vai acontecer a principal disputa nos próximos 2 meses. E agora, algo que diz respeito a cada um de nós, senhoras e senhores. Quem já saiu da União Soviética ou da Rússia alguma vez? O ponto sobre o desbloqueio dos ativos iranianos. Por que isso nos diz respeito? Preste atenção à lógica. Em algum momento, o Estado decidiu que o dinheiro dos outros não é exatamente dinheiro dos outros. Sensação familiar, não é mesmo? Muitos de nós crescemos em um sistema onde a propriedade do cidadão era um conceito relativo. Dependendo do que o Estado decidir hoje. Se decidirem tomar, vão tomar. Se decidirem, como dizem, quero perdoar, quero fazer outra coisa. Quero condenar, quero perdoar, né? Aqui é a mesma lógica. Só que ao contrário, se o dinheiro do Irã está bloqueado, o certo seria isso passar por um tribunal internacional. Os Estados Unidos provam o prejuízo. O Irã, por assim dizer, ou realmente fez algo, é condenado e paga, ou prova que não houve prejuízo, e então o bloqueio é retirado. No texto do memorando isso não existe. Zero. Simplesmente os ativos são desbloqueados durante as negociações. Ou seja, sem decisão judicial está fechado. Sem decisão judicial está aberto. Sem reconhecimento de culpa. Sem explicação. Com base em que esse dinheiro foi congelado inicialmente. Porque o Irã fazia algo que a gente não gostava, né? E agora os Estados Unidos vão fazer algo que o Irã não vai gostar. Recusa.
E aí surge uma possibilidade desagradável e espelhada. Se o dinheiro pode ser congelado sem julgamento só porque não gostaram, qual é a garantia de que o Irã não vai aplicar a mesma lógica aos mesmos 300 bilhões em investimentos? Quando chegarem lá, dirão: não gostamos do que fazem, ainda não gostamos. Vocês voam mal até a Lua. E não vai devolver. Vai pegar o dinheiro. Então, claro, ninguém vai lutar por esse dinheiro. Não é território nem soberania. Agora vão começar, por decisão judicial ou não, a parar os navios deles com o próprio petróleo, como já falei, né? Então, na verdade, se você é o lado fraco, precisa ser forte ou se aliar aos fortes. O lado fraco sempre, ou quase sempre, cede ao forte. Mesmo deixando de lado a questão legal sobre a quem originalmente pertenciam os ativos congelados, o dinheiro para o fundo, de qualquer forma, entra gradualmente, sem um cronograma claro. Ou seja, deram 1 bilhão e agora vem o que ocorre. Vale a pena lembrar disso para todos que lerem a manchete sobre 300 bilhões para o Irã, que a América estaria dando de presente para eles. Nem a América está dando, nem são 300 bilhões. Se quiser receber essas análises de documentos no dia seguinte à notícia, e não uma semana depois em resumo das agências, baixe o livro gratuito pelo link abaixo do vídeo. Isso dá acesso a vídeos diários de 10 minutos direto no seu e-mail. E agora vamos nos reunir, juntar tudo isso. É assim que fica o balanço desse acordo, se você ler o documento linha por linha, e não apenas pelos títulos. Os Estados Unidos não cedem nada. O poder militar dos aliados e o direito de ajudar Israel permanecem intactos para os Estados Unidos, segundo os documentos. O Irã renuncia às armas nucleares, formalmente. Mas sempre no papel. Mas eles sempre recusaram armas nucleares e diziam: nós não pretendemos produzi-las, mas porque vocês enriqueceram não até 4, mas até 60. Ah, foi por acaso. Ah, como assim foi por acaso? Israel recebe total liberdade de ação. Nenhuma obrigação de interromper operações contra o Hamas, o Hezbollah, a infraestrutura iraniana na região. Zero, nada. O Irã e os países da região começam um trabalho conjunto de investimentos. Trabalho mesmo. E não caridade. Eles negociam a proteção dos investimentos, as condições para onde o dinheiro vai. Essa é a base comercial. E não. Aqui está o dinheiro. Usem como quiserem, até para comprar armas. E o principal, não há nenhuma proteção ali para organizações terroristas. Nesse documento simplesmente não há nada disso. Nem Hezbollah, nem os Houthis, nem as milícias xiitas no Iraque estão protegidos. Não estão cobertos por este texto. Nem uma única linha. Não encontrei nada. Passei pelos 14 pontos. É exatamente por isso que estou olhando para este documento, mesmo em sua forma atual, não assinada, com um otimismo cauteloso. Não porque ele seja perfeito. Tem tantos buracos quanto uma rede de pesca, dessas que usam, sei lá, para pegar golfinhos. E ele tem muitos buracos, inclusive na questão do controle sobre o programa nuclear e também no destino dos ativos. Mas a arquitetura básica do acordo não se baseia na capitulação em qualquer país, mas sim na divisão. A questão militar é separada, a economia é separada. E cada país mantém seu direito de se defender. Este não é um mundo ideal, mas é um modelo que funciona. Nela, a liberdade de ação não é anulada por um pedaço de papel, e é exatamente isso. É exatamente a isso que o nosso canal se dedica. Senhoras e senhores, até a próxima. Com certeza nos veremos no próximo vídeo. Por enquanto, se quiserem, como se diz, podem conferir por si mesmos. Agora vocês podem olhar para esses 14 pontos com novos olhos e virtualmente cuspir na cara de quem fala alguma coisa sobre alguém ter traído alguém. E agora é isso. Fim. Pode ser o fim, o começo ou o meio, quem sabe. Até logo, senhoras e senhores, nos despedimos de vocês.